Que o poema seja microfone e fale, uma noite destas de repente às 3 e tal, para que a lua estoure e o sono estale e a gente acorde finalmente em Portugal. Na madrugada de 25 de abril de 1974, o profético poema realizava-se. Portugal renascia por obra de militares e povo. Salazar, o rosto da ditadura. Uma ditadura que o antecedeu de alguns anos e se prolongou para além da sua morte. Voltemos até 1926. Que se passava no mundo? Os chamados anos loucos estavam a chegar ao fim. Na Itália, os fascistas de Mussolini já tinham conquistado o poder. Poder que Afonso XIII de Espanha oferecera ao ditador Primo de Rivera. Enquanto isto, na Alemanha, Adolf Hitler escrevia Mein Kampf. Os Estados Unidos vivem a calma que antecede a tempestade. O país cresce sem suspeitar que a crise espreita. Na China é a guerra. Chiang Kai-shek, general, está prestes a ganhá-la. Deste estranho mundo, Kafka dá-nos um impressionante retrato no seu romance O Processo. E em Portugal? No dia 28 de maio de 1926, o general Gomes da Costa, à frente do exército, vem de Braga para conquistar Lisboa. Nesse dia, os transportes ferroviários pararam, não é? Com o movimento do Gomes da Costa, pararam os transportes e eu tive que ir a pé de Lisboa para Alverca, não é? Que ainda são 25 km, o que é, não é? E eu ia com 2 operários ferroviários, a pé, pela estrada. E entre a Póvoa e Alverca há umas estradas assim que fazem altos e baixos, não é? E vimos vir lá ao longe a cavalaria do Gomes da Costa, não é? Então já sabíamos que eles vinham por aí baixo, não é? E metemos por debaixo da estrada num aqueduto que era para a passagem de água, entre a passagem de águas, não é? Do rio, não é? E portanto escondemos debaixo da estrada do aqueduto. E o Gomes da Costa e a sua cavalgada passou por cima de nós, não é? As patas dos cavalos a bater na estrada, no meio das carroças, dos carros militares e tal, não é? Portanto, essa foi aquela primeira sensação, ou o primeiro contacto. Eu às vezes até a brincar, costumo dizer, o golpe que levou ao fascismo passou por cima de mim, mas eu felizmente passei depois por cima dele. A Primeira República caía praticamente sem luta. Os golpistas tinham apoios da direita fascisante até à esquerda republicana. O povo e políticos desejavam a queda do Partido Democrático, que se ia eternizando no poder sem encontrar soluções. Era um movimento feito por republicanos. Mas, uma vez que o Gomes da Costa, que era republicano, do Partido Radical, chegou a Lisboa, a direita apoderou-se não somente do chefe da Revolução, mas da situação criada por essa revolta militar. Por fim, a agitação política em que Portugal vivia era uma das razões que os golpistas do 28 de maio evocavam. Mas, na verdade, nos 7 anos que se seguiram, Portugal conheceu um dos períodos mais conturbados da sua história recente, os anos do Reviraio. E a 3 de fevereiro de 1927, no Porto, ensaia-se a primeira revolta. Uma parte mesmo do combate foi feito na rua onde eu morava, que era a Rua de Santa Catarina. Estavam as tropas do governo na batalha e as tropas revolucionárias mais acima, na Rua de Santa Catarina. E o tiroteio vinha por ali, dava-se ali naquela mesma Rua de Santa Catarina. Portanto, eu assistia a isso e assistia a uma série de coisas que se passaram nesse momento. Quer dizer, isso foi
foi uma tentativa que teve muitas condições de êxito. Lisboa hesita, atrasa-se. Mas no dia 7, os combates alastram na capital. Na rua da Escola Politécnica há um edifício que é uma escola superior e há uma cerca, uma cerca muito grande, um jardim muito grande lá dentro, esse jardim dá em frente do Parque Eduardo VII. E depois fui para aí, estive aí muito tempo a fazer fogo. Mas o senhor, agente de marinheiros, a fazer fogo de carabinas para o Parque Eduardo VII. E eles lá respondiam com rajadas de granada, de artilharia. Tiroteio no Largo do Rato. Um duelo de artilharia no Cais de Sodré. Um avião lançando bombas em Almada. Situações que hoje dificilmente visualizamos. Mas a verdade é que, nesses dias em Lisboa e no Porto, morreram mais de 200 pessoas. Foi talvez a mais completa revolta contra a ditadura. Simplesmente aquilo fracassou porque havia uma combinação entre as forças encarregadas de organizar o movimento no Porto e as forças encarregadas de organizar o movimento em Lisboa. E em vez do movimento nas duas cidades se dar ao mesmo tempo, deu-se primeiro no Porto e depois, quando o Porto já estava praticamente derrotado, começou a de Lisboa. A ditadura vencedora não perdeu tempo. 1 milhar de revoltosos foi deportado para a África. Houve fulanos que se atiravam do bar, mas tinham já pessoas com barquinhos a remos e eles atiravam-se para e depois fugiam assim, alguns, outros até para a marra abaixo, muitos fugiram assim. Bom, até que foi a ordem para o barco levantar fogo, ou levantar ferro, fora da barra. A 26 de agosto de 1931, as armas voltam a falar. Eu tenho a impressão que houve homens fuzilados, mas já não posso garantir. Homens fuzilados, civis fuzilados em Metralhadora Azul. Alguns terão sido mortos depois no Jardim Zoológico, Velho e Metralhadora Azul. Mas em Metralhadora Azul ficou com a impressão que houve fuzilamentos de civis, especialmente. Salazar, que ainda não é o chefe, mas já é ministro, vai receber novidades. O comandante das tropas fiéis ao regime dá-lhe a boa nova da vitória. Salazar pode começar a edificar o Estado Novo. Um presidente elegante e condescendente já ele tem, o general Carmona. O povo aclamou com verdadeiro entusiasmo o grande presidente. É impossível dar uma impressão rigorosa da vida oficial do Sr. Presidente da República, sempre sinceramente interessado no despertar de todas as atividades nacionais. Temos alguns episódios de representação presidencial, recordando assim, de um passo ao outro, o caminho progressivo da ditadura nacional, instituída em 28 de maio de 1926. Pompa e circunstância. Enquanto, pela força, se encerra o Parlamento, se legalizam os partidos e se atacam os sindicatos. Os sindicatos passavam a não ser dirigidos pelos operários, mas sim por camadas intermediárias para próprios capitalistas. E foi na base disso que se projetou à escala nacional a greve geral de protesto, que foi o chamado 18 de janeiro, contra a execução desse decreto. As organizações nacionais, a Comissão Intersindical, o Partido Comunista e todas as outras, chamaram a esse decreto o colete de forças da classe operária. 18 de janeiro, eram umas 5 horas da tarde, quando um elemento dos democráticos veio de Lisboa e comunicou ao grupo anarquista que a greve geral estava falhada. Portanto, eles, democráticos, daquele momento em diante, consideravam-se desligados. E nós que atuássemos como entendêssemos. E nós, em face disso, fomos à reunião do Casal Galega à distribuição das armas e lá, junto com os camaradas comunistas, dissemos que não íamos sujeitar, em vistas de termos tido uma comunicação que o movimento estava abortou, não é verdade? E então, enfim, dentro do possível que ajudávamos, mas que não íamos lançar na desgraça, não é? E assim foi. Estávamos na reunião a distribuir as armas
Eu, em determinada altura, tentei sair, e aqui o baridor não me deixou sair. Diz-me assim, contrassenha. Mas eu já não tinha senha, não tinha nada, estava precipitado, sempre saí. Saí e dirigi-me à praça Guilherme Stephens para ir assistir ao assalto ao posto. E quando eram 3 horas da madrugada que rebentou a grande bomba, no arrebate, não vale a pena dizer o nome de um senhor, começou o assalto no posto e o assalto no correio. Eu assisti ao assalto ao posto, embora não em atividade, compreende? Estive a assistir ao tiroteio e a guarda não podia defender-se, estava cercada pelos 2 lados da entrada da rua. A guarda não podia sair da janela. E então, atiraram, rendam-se, gritava um bocado fora o pai, rendam-se, e eles nunca se rendiam. Em determinada altura, há um que não me recordo neste momento quem é, diz assim, eles não se rendem, vamos atirar com o posto ao ar. Vamos acima da resenagem, lancemos a bomba de 5 kg e tiramos com o ponto. Lembra-se disso, Baridó? Não estava lá, não. Estava. Atiremos com o posto ao ar. E quando eles disseram, ou se rendem ou o posto vai ao ar, então é que eles se renderam, com armas e tudo. Setembro de 1936. Há 3 meses que em Espanha começou a Guerra Civil. Em Portugal é a hora e a vez dos marinheiros. A revolta dos marinheiros, que depois foi deturpada, porque muita gente veio dizer, e até está isso já em livros de história, que aquilo se fez para entregar a nossa Marinha de Guerra à Espanha. Isso é falso. Razão da prisão e mais tarde da expulsão, o protesto contra o facto de não ser permitido ir à terra quando os navios portugueses fondeavam nos portos da República Espanhola, o que não acontecia nos portos em poder dos fascistas de Franco. Durante muito tempo o fascismo quis fazer crer ao mundo inteiro, e houve muitos bons democratas que também foram atrás disso, a dizer que a gente ia ser integrado lá nas Brigadas Internacionais Espanholas e íamos entregar os barcos à Espanha. Mas não, aquilo foi um ato de solidariedade para com aqueles que foram expulsos. A revolta dos marinheiros, embora numa tradição progressista, revolucionária da Armada, apresenta-se como uma coisa nova em que são as praças os mais humilhados e ofendidos que tomam nas suas, ou pretendem tomar nas suas mãos, os seus próprios destinos e avançar no sentido pelo menos quebrar a maior parte das suas injustiças e humilhações. Se a gente conseguisse sair fora da barra, como tínhamos um potencial bastante grande de fogo, a gente fazia um ultimato ao governo dizendo: ou vocês reintegram estes 17 que expulsaram, ou então a gente escaqueira aí a Assembleia Nacional. E a luz do dia foi aparecendo. Então a gente tivemos uma peça apontada para o Forte Almada, que era o Forte Almada e o alto que nos bombardeava, ou começou a bombardear. E então a gente tivemos a peça apontada. Quando chegou à altura para disparar, não disparava porque os circuitos elétricos tinham sido sabotados, tinham sido cortados. O Afonso Albuquerque, quando se pôs a navegar, assim que sai ali, mais ou menos no enfiamento do Alto Duque, levou logo uma primeira granada que deu ali na linha d'água e ele adornou imediatamente. 7 saiu que morreram lá logo nessa coisa. Porque quando a gente soube que já não havia hipótese de cada um meter-se a nado, uns vieram para o lado de Lisboa e aqueles que iam chegando tinham a Guarda Republicana com metralhadoras apontadas. O julgamento foi no dia 13, como disse, lá no Tribunal Especial Militar. Uns quantos, aqueles que tinham menos responsabilidades, lá considerados por eles, levaram 16 anos. Está lá até ali escrito, 4 seguidos de 8, na alternativa 16, compreende? Se eu tivesse cá ficado preso cá, tinha saído mais cedo. Mas como depois fui para degredo, considerava ele degredo, mas aquilo é uma prisão de trabalhos forçados autênticos. E então, outros levaram 17,5 e os mais responsáveis 20 anos. O governo de Salazar concedeu aos rebeldes um privilégio: inaugurar o campo de concentração do Tarrafal.
A Europa, hipocritamente horrorizada, assiste à guerra que vai ensanguentando a Espanha. Salazar, por portas e fronteiras, faz chegar a Franco alimentos e armas e entrega-lhe os republicanos que procuram refúgio em Portugal. Eles vinham, os que podiam, que tinham conhecimentos, iam naturalmente ter com as pessoas, não é? E esses fazia-se o possível por pô-los fora do contacto de qualquer polícia, a fim de poderem mandar-se para a Argentina, para qualquer outro lado, que foi para onde foram muitos deles, que passaram por aqui. Outros que eram caçados assim nas estradas ou coisa parecida. Levavam-nos à fronteira e eram metralhados. Perante isto, para os anarquistas portugueses, a solução só pode ser o atentado pessoal. Um grupo de camaradas motoristas de praça que estavam ligados ao grupo, que conheciam, portanto, a vida noturna da cidade muito bem, a vida da cidade, um deles tinha-se apercebido de que Salazar ia todos os domingos assistir à missa na Avenida Barbosa do Bocage, na residência particular do Dr. Josué Trocado. Estudou-se o local, verificou-se que na Avenida 5 de Outubro havia um tampão de acesso ao coletor, o automóvel parava aqui. Aqui era a placa central. Aqui é a placa central da Avenida 5 de Outubro. Portanto, o coletor é por aqui fora e liga com este. Este segue para aqui e este liga aqui. Portanto, aqui ao esgoto da casa, a canalização que vinha aqui. Portanto, a bomba seria colocada aqui para dar a explosão. Ora, aqui era a colocação, o tampão da entrada. Aqui colocou-se o Damião e aqui estaria o Pimenta que puxaria a corda. Portanto, quando este deu o sinal dali, este puxou a corda. Ora bem, agora o coletor é isto, ou de outro modo, o coletor aqui. Depois, em cima do coletor, há a placa central, a rua lateral, aqui o passeio, aqui o edifício, aqui a outra rua. Portanto, o carro estaria aqui. Aqui vinha o esgoto da casa. A bomba teria que entrar, estaria aqui. A bomba era mais ou menos isto. Era um tubo assim, aqui com um tampão buscado, e aqui tinha a vela ligada que produziria a corrente elétrica para deflagrar. Portanto, a bomba estaria aqui e teria que entrar para aqui. Ora, quando ela fez esta rotação, por erro de medida, empancou neste ponto e ela não pôde entrar para lá. E então teve que ficar aqui colocada nesta posição. Ora, como a explosão encontrou aqui esta parte resistente, a explosão deu-se neste sentido. E a cratera rebentou assim e não rebentou para aqui como seria desejável. Rebentou só por aqui e por aqui. De maneira que esta é que ficou a cratera e o carro ficou à beira do precipício, mas salvou-se. Tudo isto se fez, a bomba explodiu exatamente no momento em que ele saía do carro, mas infelizmente a explosão deu-se num sentido oposto, de maneira que toda a rua levantou para o lado oposto ao carro e o carro ficou situado à beira do precipício.
Apenas Salazar caiu para dentro do carro, pedras e terra veio por cima do mesmo carro, mas ele saiu ileso. As tentativas de derrubo do regime já passam as marcas. E a propaganda entra em cena para, numa revista do Parque Mayer, afirmar que revoluções hás afinal por todo o mundo, de Ceilão até Nanquim. Era uma nova versão do Fado do 31. Pequim, 31, Achim, vai ser Ceilão, 31, Revolução, vai ser Nanquim, 31, Amotim, vai ser Aragão, 31, Cachação. O 31 hoje em dia é comum, é tudo a dar, a cascar, a arriar. Ai, Portugal, é que é só conversar, falazar, falazar. Onde se fazem as conspirações? Nos gabinetes dos advogados? Em caves sombrias? Nas paradas dos quartéis? Em 1959, a imaginação dos insurretos surpreendeu a Pia. Escolheu a Sé de Lisboa. Porquê a Sé? Porque nós vamos reunir, e como sabeis, o cardeal patriarca era amicíssimo do Salazar, pelo menos eram muito amigos, e a Igreja estava bastante enfeudada, ou pelo menos dominada pelo poder político, não é? Pelo Constantino à portuguesa, não é? Estava dominada pelo governo político. Por consequência, é um caso insólito que os revoltosos vão reunir na Sé Catedral de Lisboa, onde era o cardeal amigo de Salazar, o chefe de Lisboa. Tomar o quartel de Lanceiros II era o objetivo. Daí sairiam as armas para os comandos civis. Mas, mais uma vez, a tentativa falha. Ironicamente, a situação chegou a ser propícia. Quando se sabe de madrugada, não é? Depois destas andanças todas, que o governo é alertado, o Salazar é alertado, o governo é alertado, porque havia qualquer coisa, que eles não sabiam o quê, havia qualquer movimentação, que já estava à muita espera, o governo todo, exceto o tal secretário de Estado do Exército que andava lá por Santarém, foi todo para o quartel do Carmo. Enfiou-se todo ali, como aconteceu mais tarde, enfiou-se todo ali no quartel do Carmo. E o oficial de serviço, que era um dos conspiradores, telefona para o quartel-general militar, lá do nosso quartel, e diz assim: tenho-os cá todos, o que é que vocês querem que eu lhes faça? Vocês reparem, não é? Como era possível, né? E razão tínhamos nós, porque estavam lá os comandos militares, como mais tarde veio a verificar-se com o 25 de Abril, quando o Salgueiro Maia teve que lá ir buscá-los, etc, etc. Não é? Todos se enviaram no quartel do Carmo. Mais ainda, em particular, a guarda ao Palácio São Bento era feita por quartel do Carmo. Era um destacamento, uma companhia que estava lá, que fazia, mas estava sob o comando do oficial de serviço, oficial de dia, que estava no Carmo. Por consequência, o próprio Salazar estava já prisioneiro. Quer dizer, o governo todo estava ali e o Salazar estava prisioneiro. O golpe de Sé estava encerrado, mas o caso Manuel Serra ainda não. Preso, vai parar ao hospital, onde consegue fugir e procura refúgio na Embaixada de Cuba. E lá fiquei 6 meses, vigiado permanentemente, como sabes, por Rosa Casaco. Rosa Casaco era o chefe de brigada que teve durante 6 meses a vigiar a Embaixada de Cuba, ali na Passos Manuel. Por consequência, por trás, estava no primeiro andar alto, por trás estava um pito sempre no saguão, lá atrás do edifício, à frente estava também um, né? Ali mesmo na entrada da porta principal, e estava um sempre cá em cima no elevador no primeiro andar, mesmo encostado à porta. Por consequência, havia sempre 4, 5 polícias, e depois de vez em quando ia lá o Rosa Casaco, tinha mandei fazer fotografias, tirar-me fotografias. Aí, Manuel Serra esperou que a diplomacia resolvesse o seu caso. Mas, ao fim de 6 meses, desesperou. Durante 6 meses deixei crescer a barba, muito mais que o que tenho agora, no cabelo também muito comprido, como se usava na época e também ainda uso agora, não é? Era preto só nessa altura. E estava todo vestido branco. E normalmente foi no verão, etc. Eu vinha para a janela, não é? Fumava os charutos avantes, que fumavam muito nessa altura, e então o espírito estava lá embaixo, outros espíritos, e eu agarrava nesse dia, no charuto, pimba, mandava para cima do espírito. Os espíritos ficavam muito irritados, não queriam ver à janela, começavam a discutir, e mostrei-me como eu estava, todo vestido branco, com as barbas, etc. Depois de os irritar muito na passagem de turno, quando eles estão menos atentos, não é? Todos, estavam todos a olhar para o relógio, mas era para se ir embora. Eu tinha estado durante 6 meses, ia olhando para as coisas e vi os passinhos que eles davam, as posições psicológicas de saída. Na altura da passagem do turno é que me tem que safar. Por outro lado,
estava cá nesse dia o tipo da Tailândia, a Seriquita, que era a mulher, mas o rei da Tailândia, estavam no Palácio de Queluz. Por consequência, o corpo diplomático, a segurança, estava tudo um bocado desanuviado, estavam tudo ali ao beijamão lá no Palácio de Queluz. Consequência, eu nessa altura faço chegar, o tipo olha lá para cima, irritado, eu vejo que ele já estava, faltavam uns minutos para a rendição, vou lá dentro, corto o cabelo com uma tesoura das unhas, corto o cabelo, meto sabão, visto, põe corinhos engomados, etc., visto o fato normal, e o gajo que estava cá em cima, o PID, não é? Estava sempre a olhar lá para baixo, porque estava cá em cima, para ver quando é que me rendes, não sei quem, não é? E quando ele estava de olho corrente, eu abro rapidamente a porta, e vou para o elevador, não é? O Pino não reparou quem é que passou, não é? Veio logo a seguir, mas eu entro logo no elevador, porque ele tinha o elevador no primeiro andar, meto no elevador, e o gajo veio outra vez à escada para ver quem é que ia sair, mas eu fico no primeiro andar, porque havia ali um eletrodoméstico, era um primeiro andar alto, não sei, tinha ainda uma espécie de cave entre o primeiro e o segundo andar. Deixo aí, né, no elevador, e saio pela porta lateral. Estavam os pidos à frente, já estavam os dois que iam render, e estava lá o Polícia de Segurança Pública. E eu tinha pensado, era que ali na Praça Manuel passavam antigamente muitos elétricos e autocarros, não é? E eu contava que nessa altura tivesse a passar elétricos e autocarros, que era para eu sair dali a correr para apanhar um elétrico ou um autocarro. Só que quando se dá isto, eu saio e estava o trânsito parado, tinha parado lá em cima, como é que se chama? Naquele jardim que é lá em cima, ao cimo da Praça Manuel, que vai para o trânsito estava todo parado, não havia ninguém na rua, nenhum carro, etc. Cheguei à porta, não é? Como é que agora vou sair daqui a correr, não havendo suspeitas, não é? Para ali uns momentos, o outro pido tinha vindo cá a ver, não é? O que é que tinha acontecido, porque é que eu não saí para a porta principal, eles viam-me de caras, não é? Eu abri a porta e eles davam-me muito de cara, não é? Porque os pidos é que estavam ali a abrir as portas, não é? Mas o Polícia de Segurança Pública. Eu saio na porta ao lado, não é? E paro ali um bocado e, por sorte, passa um táxi, não é? Quer dizer, começou o trânsito, passa um táxi. Eu saio de lá a correr, não é? Com o embrulho na mão, táxi. E então é o polícia de giro que estava lá também a apitar para o táxi parar, não é? O táxi só veio parar cá atrás e eu justificou-se eu sair a correr, não é? Entrei no táxi, o pito todo à vontade, e eu entrei no táxi e enfiei-me no táxi. E eis que chega 1961, um ano terrível para Salazar. Logo em janeiro, o dissidente Henrique Galvão apodera-se do paquete de Santa Maria, liderando um comando formado por portugueses e espanhóis. Nós éramos muito poucos. Éramos 21, 20, 19, depois com mais umas adesões internas que eram de barco, passaram a ser 21 a 22. E não é possível controlar a segurança num barco daquele, num navio daqueles, onde existem 1000 e tal pessoas, 1000 e tal pessoas, com 20 pessoas que têm que dormir também. Lançaram-se boatos, trabalhou-se, digamos, no sentido de convencer quer a tripulação, quer os passageiros, de que entre os próprios passageiros havia muita gente do grupo, que havia gente do grupo que estava camuflada e que eram, digamos que, o dispositivo de recurso da própria operação. E por isso foi possível controlar aquilo durante algum tempo, senão seria muito difícil. Os objetivos explícitos eram que o Santa Maria se dirigiria a Fernando Pó, à ilha espanhola de Fernando Pó, onde seria abandonado o Santa Maria e os passageiros, etc. E o Santa Maria poderia prosseguir a sua viagem. O grupo armado tomaria conta de 2 canhoneiras espanholas que estariam em Fernando Pó e daí tomariam o rumo de Angola. O Henrique Galvão defendia a ideia de que era mais fácil mudar o regime em Portugal, começando pelas colónias, começando por tomar o poder, por exemplo, em Angola. Seria mais fácil tomar o poder em Angola nessa altura. É preciso recordar que a guerra de Angola ainda não tinha começado.
Conversações internacionais levam à solução. A entrega do navio ao Brasil, país que concede asilo aos revolucionários. Durante 15 dias no mundo não se falara de outra coisa e tornara-se conhecido o discreto ditador que dominava o país e que dias depois teria outro dissabor. Já lá vai Pedro Soldado, num barco da nossa armada, num barco da nossa armada. E leva um nome bordado num saco cheio de... A guerra começou e vai durar 13 anos. Botelho Muniz, ministro da Defesa, aproveita o começo da luta em Angola para tentar um golpe palaciano. Pede a Tomás que demita Salazar, mas é ele quem acaba por ser demitido. E Salazar não se coíbe de mentir. A demissão do dissidente é apresentada como um necessário reajuste. Se é precisa uma explicação para o facto de assumir a pasta da Defesa Nacional, mesmo antes da remodelação do governo que se verificará a seguir, a explicação pode concretizar-se numa palavra, e essa é Angola. Desviar um avião era, nesta altura, uma proeza rara, mas um comando chefiado por Palma Inácio apodera-se do aparelho que fazia a ligação Casablanca-Lisboa. Separados, etc., em diferentes cidades, para não se identificar as coisas como um grupo, etc. Havia que meter as armas lá dentro, os panfletos, que eram um volume muito grande, não é? As malas iam pesadas e carregadas com papel. Portanto, a Helena foi destinada para levar as armas enfiadas na roupa, não sei o quê, bem carregada, bem coisa, e era ela a primeira a ultrapassar o controle para entrar no avião. Se com ela não existisse azar nenhum, quer dizer que havia uma certa margem. Nós entramos, sentámos, suspeitámos de que havia duas pessoas que nos pareciam sapitos, mas no momento preciso tomou-se conta da cabine. E eu entrei, e então estava o comandante, que era o comandante Marcelino, encostado à mesa da navegação, que esse avião tinha uma mesa de navegação, e então uma senhora e 4 cavalheiros, tudo pistola apontada a ele e a mim. O avião foi tomado, rumámos a Lisboa. E então, na aproximação a Lisboa, o avião, trem de fora, tudo flaps em ordem, mas quando se ia aproximar da pista, eles, com o receio de que ele aterrasse de facto, aí de pistola apontada à cabeça do comandante, disseram: não pense, porque se nós aterramos, somos apanhados para pida e desta vez já fomos presos, desta vez vai ser pior. Começaram-se a dar voltas por Lisboa e a mandar os papéis cá para baixo. Não se pode abrir uma janela em voo. Só que o avião teve que descer, porque abaixo dos 3.000 pés já se pode, de facto, abrir as janelas, que a pressurização aí já não atua. Descemos à Avenida da Liberdade. Descemos à Avenida da Liberdade, como quem diz, não é no trajeto habitual. Passando por cima disso, os letreiros luminosos foram quase tocados e então era panfleto distribuído naquela zona toda de Lisboa. Agora imagine-se a figura daquelas pessoas cá em baixo a apanhar panfletos subversivos lançados pelo avião da TAP.
o ano parece que nunca mais acaba. Foi em 61 que se perdeu a Índia e o quartel de Beja foi assaltado. O Spínola teve no Alentejo 2 meses para me apanhar, não é? Porque eles estavam convencidos que eu ia entrar para o Alentejo com armas e grupos de comandos, etc., ali em Sines, né? Desembarcava ali. Mas eu não sou o autor do golpe de Beja. Eu sou, digamos, aqui agora em termos que as pessoas podem seguir, mas eu sou o operacional do golpe de Beja, porque o autor do golpe de Beja, se houve algum autor, foi o Manel Serra, que vinha com o mandato do Delgado para fazer qualquer coisa. Portanto, o projeto era tomar conta do quartel em Beja, sair com a unidade e arrastar por caminho outras unidades, nomeadamente Ventas Novas, Extremores, com as quais havia contactos, não é? A ideia era que o Delgado desembarcasse no Algarve, numa das colunas marcharia sobre Tavira, e o Faro, e tomava a emissora de Faro, e permitia o desembarque do Delgado, e portanto havia todo um plano de conjunto que falhou na medida em que efetivamente a primeira fase do assalto ao quartel falhou também, não é? O Varela, como era ele que entrou primeiro, os militares entraram primeiro, depois nós entrávamos a seguir, já com a unidade preparada para nos fornecer o armamento. Não é? Só que quando nós vamos entrar, não vimos aquilo, eu saltei aquilo mais os companheiros, embora a unidade tivesse sido Pestana, o Major Pestana e os outros oficiais de unidade já tinham armado a unidade, ou seja, tinham armado a unidade, preparado a unidade, mas não tinham armado o comandante, porque o comandante feriu, o Calapés, feriu o Varela Gomes. É capaz, assumo que também me precipitei em Beja. É claro que eu, como responsável operacional, não devia ter sido eu a ir buscar o comandante do regimento, o Calapés, não devia ter sido eu, mas as coisas sucedem para... Houve cenas do diabo, que eu cheguei que o meu marido tinha morrido, não me deixavam entrar, viu passagem, tentaram matá-lo, porque cozeram os buracos das balas, da entrada da bala, nas costas e na frente, ele tinha o baço desfeito, tinha os intestinos perfurados e queria mandá-lo para Lisboa de qualquer maneira. Percebe? O que salvou foi ter ido uma equipe médica daqui de Lisboa, dirigida pelo Sabito Ferreira, que o quis ver, pôs as mãos na cabeça e disse: este homem está a entrar em septicemia. Ao peritonito estava tudo infectado e fizeram uma operação e ele esteve morto, está morto. No entanto, eu fui para Beja, estava numa pensão em Beja, ia saber notícias, primeiro à porta do hospital, até um dia em que me expulsaram da porta do hospital. Humberto Delgado, que disfarçado entrar em Portugal, esconde-se nesta casa durante 4 dias. Depois, com 3 companheiros, decide romper as barreiras policiais, mesmo sem os documentos do carro. Mas, numa barragem da polícia, já muito distante, nós íamos por estradas secundárias, um polícia dizia: mas vocês não trazem documentos nenhum do carro, tudo ali para o posto. E fomos com o carro para o posto, pagar uma multa. E eu disse ao condutor: não paga multa nenhuma. Dê cá o papel, a gente não está prevenido, vem pagar amanhã. E pronto, deram-nos o papel para irmos lá pagar a multa no dia seguinte. Papel que nos serviu de salvo-conduto para todas as outras barragens que encontramos no caminho. Os audazes, às vezes, têm a sorte pelo seu lado. Já estamos nos anos 70. Os tempos mudam e os métodos também. Do desvio do avião resultou a Luar, que inicia em Portugal a era dos atentados urbanos. Mas é preciso arranjar meios, porque isso sem meios não se faz. E aí tomou-se a decisão de que tinha que se vir buscar o dinheiro onde ele estava. Né? E não era a um banco qualquer, tinha que ser um banco do Estado português, um Banco de Portugal. Daí que, depois de muito calcorrear o país e de muito observar, acabou por ser a Figueira da Foz. Ao Luar juntam-se a ARA e as brigadas revolucionárias, cujos alvos eram prioritariamente militares. As ações eram todas meticulosamente estudadas, de maneira a tornar quase impossível, ou pelo menos muito improvável, a morte de pessoas. Esteve sempre fora dos objetivos da ARA a morte de pessoas, incluindo polícias ou os próprios PIDs.
eu não tinha preparação nenhuma militar e lembro-me que estudei com o Nuno Bragança a fazer bombas através de um livro que é utilizado pelos agricultores franceses, Na Sorriba da Vinha. É um livro que diz como empregar os explosivos na agricultura francesa. E eu considerava que se um agricultor francês era capaz de utilizar explosivos assim, eu também seria capaz de os utilizar de outra forma. Quer dizer, portanto, foi o nosso primeiro livro, para mim e para o Nuno Bragança, fomos os dois os primeiros a estudar a utilização de explosivos. O que nós tínhamos era algumas pessoas que tinham feito não só a Guerra Colonial, como muitos deles estavam ainda no Exército. A própria Guerra Colonial levou à preparação dos militares em geral e dos militantes antifascistas, não é? Que depois serviram nos quadros da ARA. Temos de dizer que mesmo o municiamento da ARA, não é, era feito através das Forças Armadas. Portanto, nós não tínhamos nenhuma dificuldade em obter qualquer tipo de explosivos, menos explosivos de alta potência, não é? Porque os explosivos de baixa potência obtinham-se das pedreiras, não é? Dos dinamites normais, dos amónios, etc. Não é? Os explosivos de alta potência obtidos nos próprios arsenais do Exército. Nós tínhamos um paiol central, tínhamos depois várias arrecadações e garagens em edifícios fora de Lisboa, onde podíamos arrecadar com segurança esses materiais. O paiol central ficava numa quinta completamente isolada, numa floresta, aliás, próximo da minha terra, onde eu ia com muita dificuldade por ser conhecido na zona e, portanto, só poderia ir a horas mortas. E tínhamos também um laboratório onde fazíamos experiências de produtos químicos e todos os nossos materiais, que, aliás, ficava situado bem perto da Arruda dos Vinhos. Há um camarada nosso que já morreu, de velhice, que trabalhava na NATO, trabalhava na construção dessa base e que nos trouxe a informação, portanto, para que é que aquilo servia, em condições é que aquilo estava a funcionar, ia funcionar, em condições é que estava a ser construída. Eu próprio estive lá, disfarçado de trabalhador dele, antes de se ter realizado a ação. A carapaça da base da NATO na Fonte da Telha era à prova de ataque atómico. A base propriamente dita era constituída por 5 pisos enterrados no subsolo. Acontece que nós não tínhamos explosivo correspondente àquilo. Então tentámos uma operação de conseguir o explosivo a partir de umas pessoas que em França eram solidárias connosco e que nos prometiam à volta de 30 quilos de explosivo plástico. Mandamos para lá um carro preparado para trazer esse explosivo e aconteceu um desastre. É que as pessoas, por incompetência, por medo talvez, em vez de meterem o explosivo no sítio que estava previamente determinado dentro do carro, disfarçado, consideraram que não tinham condições para fazer isso, que punham o explosivo junto ao motor e que depois, quando entrassem numa zona, digamos, sem casas, que fariam então a operação de guardar o explosivo. O que acontece é que aquilo em pleno centro de Paris, o motor aqueceu, aquilo é altamente inflamável, o explosivo, e ardeu o carro e o explosivo todo. Simplesmente, tal como nós dizíamos, o explosivo só explode através de uma ruptura molecular. Para se fazer uma ruptura molecular é preciso um detonador. Como não tinha detonador, o explosivo ardeu pura e simplesmente, mas não explodiu. Queimou o carro todo, vieram os bombeiros e pensaram que era um carro que se tinha incendiado e nunca descobriram que tinham ardido assim 30 quilos de explosivo plástico ali. Bom, nós ficamos sem explosivo. E ficamos com 2,5 kg de um outro explosivo, gelamonite, mas isto não era nada, quer dizer. E então, durante 8 dias,
E eu fabriquei um explosivo a partir de nitratos que serviam para adubo para a agricultura e de pó de alumínio. E foi assim que tivemos necessidade de meter 80 kg de explosivo. Porque senão aquilo não funcionava. Partimos então para a organização, para a execução da ação, nesse dia 26 à noite. Por volta das 9h30, eu fui-me sucessivamente encontrando com as pessoas que iam participar nesta ação. Umas tinham um papel mais acessório e havia, digamos, 2 operacionais que iriam de barco a partir da doca do Poço do Bispo até à Rocha de Condóbidos, num barquinho a remos, colocar as ditas cargas. Esses 2 operacionais eram Gabriel Pedro, um homem com 71 anos, pai do ex-deputado Edmundo Pedro, deputado do Partido Socialista, um homem muito corajoso e que se pode avaliar, com esta idade, veio propositadamente de França a Portugal para participar nesta ação. Carlos Coutinho ainda não era jornalista, mas já trabalhava no século, e era o homem que se viu no barco com Manuel Pedro para executar e colocar as cargas no navio. Foi um momento emocionante a forma como Gabriel Pedro capturou aquele barco a remos que não sabíamos a quem pertencia, porque eu cheguei à doca primeiro que ele, exatamente para servir de guarda e para o defender de alguma eventualidade, e verifiquei que estava um guarda fiscal bastante próximo. Ele chegou, vinha uns passos atrás de mim, e pensei eu que ele iria esperar que o guarda saísse ali, mas não, ele dirigiu-se para o barco, cortou a corda, meteu-se dentro dele, com os remos, seguiu por aí fora, e eu fiquei espantado com este à vontade. Ele é um homem muito conhecedor de toda a zona ribeirinha. Daí ele seguiu com o barco para um ponto que tínhamos previamente localizado, onde eu cheguei com estes camaradas colaboradores e com o Carlos Coutinho, que seguiu o barco com ele. Eles colocaram as cargas a tempo e horas, como estava previsto, e no dia seguinte tivemos nos jornais, enfim, o efeito, a informação sobre essas grandes explosões que sabotaram esse navio. Enquanto tudo isto, Salazar morria. Mas a ditadura persiste, com Marcelo Caetano, a quem o povo apelidou de o Salazar que ri. De qualquer modo, o final adivinha-se. De que lado viria era a questão que se punha. A direita era uma hipótese e cheia de galões. E então houve um jantar no dia 4 de dezembro, começou em outubro isto, dia 4 de dezembro, em casa de Lembraldes, para se assentar definitivamente. Então, tu vais falar com o presidente do Conselho, tu vais apresentar, enfim, a ação. O Spínola levanta-se e diz assim: meus senhores, eu não trabalho mais com os senhores. Eu faço o meu 28 de maio, sublinho 28 de maio, comigo e com a minha gente, e quando entender. Muito boa noite. E foi embora. Entretanto, a esquerda reunia os capitães de um abril prestes a florir. De facto, no dia 22 de abril, eu tinha já todas as missões entregues aos principais elementos do MFA espalhados pelas unidades. A causada que se verifica em fins de 73, em novembro, dezembro de 73, que é uma tentativa de aliciamento do Cousa da Riaga ao movimento dos capitães, que estava, portanto, embrionário para fazer o golpe de extrema-direita. Precisamente, o grande argumento que ele nos dá na altura, através do elemento que é o Coronel Frade Júnior, que manda contactar connosco, o argumento que nos dá é de que ele era um grande patriota, tinha evitado a abrilada do general Botelho Muniz em 61, porque tinha sido ele que tinha feito abortar, e preconizavam um reforço do esforço de guerra. E o que nos leva a esta situação caricata. E lembro-me perfeitamente, na altura, ter dito, aliás, recordando hoje, continuo a dizer, foi ao longo de todo o período da conspiração o maior susto que eu pessoalmente apanhei, porque disse, quer dizer, nós estávamos numa fase embrionária da organização conspirativa, e de repente estivemos perante o perigo de essa nossa organização, até porque estar muito pouco embrionária, ser utilizada para um objetivo totalmente oposto àquilo que nós pretendíamos. Enquanto eu me agarro aos telefones e
uso a ligação, portanto, eu dirigia a ligação do movimento, não é? E faço a ligação para todas as unidades, a alertar os elementos do movimento que se houver alguma tentativa de golpe não é nada connosco, porque era o nosso receio, era que o Calusa se lançasse para um golpe e nós entrássemos, porque estávamos precisamente no princípio, e portanto eu digo, cuidado, se houver alguma tentativa, nós não temos nada a ver com isso, antes pelo contrário. O Vasco Lourenço telefona, mas nunca mais me esqueço, que achei muita piada, que o Vasco Lourenço diz assim, não acha estranho o que está a passar? Então o que é que a gente vai fazer? Disse, olha, só há uma coisa, eu vou denunciar no Instituto, vou denunciar publicamente o que se passou. E você, entretanto, escreve para as unidades todas a contar o que é que se passou, para isto dar assim uma dimensão e travar. Assim aconteceu, na primeira aula do dia seguinte, pedi licença ao professor para falar e contei o que se passava pedindo o maior das descrições. Eu já sabia que o maior das descrições, passado uma hora, toda a gente sabia, não é? Noite de 24 de abril. Finalmente, chegou a altura do separar das águas. Às 11 vai o primeiro anúncio para o ar, pá. Vocês podem ouvir o rádio, pá. Faltam 5 minutos para as 23 horas. O Paulo de Carvalho com o Eurofestival 74. E depois do adeus. A partir dessa hora vai começar a haver prisões, pá, de comandantes e tal, que se oponham ao movimento, não sei o quê, nas unidades. E às 3 da manhã, pá, os primeiros objetivos estão a ser tomados. É que vocês ouvem. Se ouvis o Grândola, pá, às tantas da manhã, na Rádio da Renascença, isso significa, pá, que a ação foi irreversível, que já há prisões feitas, já tudo aqui, e que as unidades são todas em marcha. Mas ainda houve a última coisa que eu fiz. Convoquei aqui para casa generais que tinham sob o seu comando as melhores forças que havia no país. Melhores forças no sentido operacional. E disse-lhes, vai haver, isso foi antes dessa coisa de Lembrados, vai haver uma revolução. Não sei quando, não faço ideia nenhuma, mas vai haver. Já tinha havido 16 de março. Vai haver não sei quando, mas vai haver, é fatal. E temos que evitar isso porque é o fim do país. E agora só podemos evitar já com tiros mesmo. Porque nós queríamos evitar que era uma confrontação cá por causa do ultramar, agora não há outra saída. Se houver a revolução, se não ser uma coisa mesmo com violência. De maneira que vocês vão falar com essas tropas boas e tal, que há, não vale a pena dizer, senão agora falar com essas tropas boas para, à minha ordem, atuarem. E fizemos até planos, já B, C, D e tal. Ficou tudo muito bem combinado. Na noite de 24 para 25 de abril, às 4 da manhã, começam a telefonar-me a dizer que começou a revolução. Começou a revolução, já isto, já aquilo outro. Eu esperei até às 9h30, 10 da manhã, e às 10 horas telefonei para esses generais, porque eu tinha e tenho 2 linhas telefónicas. E os nossos revolucionários são completamente primários. E aqueles revolucionários primários. Porque cortaram-me logo a linha de telefones que veio na lista. A que não veio na lista não cortaram. Claro, está a ver a primeirista dos nossos revolucionários. Mas é que por essa linha, que não era a que vinha na lista, telefonei aos generais e disse-lhes que é a altura. Começou a revolução, de maneira que é o plano B, ou não sei o quê. Toca a revolução. Sim, senhor, mas dá, pronto, tá. Tudo, da ponta da unha. Isto da manhã de 25 de abril, no próprio dia. Começaram a demorar e aí ao meio-dia telefonam-me. Meio-dia, 1/4, telefonam-me. Eu estava já ansioso por telefonema e tal, telefonam. Meu general, impossível. Tudo aquilo que combinamos é impossível. Então o que é que se passa? Essas tropas aderiram a esta revolta. Aderiram. Calma. Aderiram. De maneira que é impossível. E eu fiz também um erro. Acreditei. Porque eu podia telefonar diretamente para as tropas. Mas não, acreditei que era uma gente de confiança minha e tal, de largos anos. Confiei. Mais tarde, encontrei os comandantes dessas tropas que me disseram, meu general, então tivemos até às 7 da tarde à espera de instruções sobre não veio nada. O que é que sucedeu? Foi averiguado que quem tinha aderido tinham sido os generais. Esses generais com quem eu estava a falar ao telefone. O povo logo se soma aos capitães e a ditadura cai ao fim de 48 anos. Não deixa de ser curioso. O golpe decorrera de uma forma semelhante ao do 28 de maio, tal como Salazar o caracterizava.
Faz hoje 10 anos, nesta mesma cidade, às ordens de Gomes da Costa, cujo otimismo e valentia quase não eram virtudes, porque brotavam espontaneamente da alma, como exigência da própria natureza, exército português desencadeara um movimento, triunfante sem luta, glorioso sem sangue, porque na verdade a voz de comando foi apenas a expressão militar de uma ordem irresistível da nação. E começou a nova era. Companheiro